aula de hoje da Escola Bíblica, lição de número 3, eleição e predestinação. Para ministrar a aula de hoje, eu vou contar com o apoio do comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, página 1808. Eu vou contar com o apoio precioso da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. E eu vou contar com o apoio de uma obra-prima do escritor Silas Daniel acerca do armenianismo, a mecânica da salvação. Best-seller do pastor Silas, uma verdadeira preciosidade, uma obra de 621 páginas, dedicadas à soteriologia, à mecânica da salvação, na visão do teólogo Jacó Armínio. A lição de número 3, eleição e predestinação. Eu tenho aqui o meu manual de apoio, alguns escritos que eu fiz, está aqui no meu manual individual, para fundamentar a temática da eleição e da predestinação. A soteriologia é a doutrina da salvação. E a doutrina da salvação inclui também a eleição e a predestinação. Eu vou ler o texto de Efésios, capítulo 1, o versículo 4 e o versículo 5, que é o texto áureo da lição de hoje. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A lição da Escola Bíblica sobre a eleição e a predestinação, o seu objetivo é deixar bem claro a doutrina esboçada pela Assembleia de Deus no Brasil. Não é o nosso intuito levantar debates intermináveis de um assunto que já tem 500 anos de debates. Então, não será numa aula dessa, em 30 minutos, que nós iremos dissecar um assunto que já é debatido há cerca de 500 anos
e não se tem chegado a um denominador comum acerca da mecânica da salvação e das várias interpretações, dependendo da corrente teológica, acerca dessas duas palavras, eleição e predestinação. É claro que nós vamos dar os termos técnicos, gramaticais, exegéticos da palavra de Deus, definindo muito claramente o que é a eleição, bem como também o que é a predestinação. Embora que as interpretações sejam as mais diversas. A princípio, eu quero utilizar o pensamento do pastor Severino Pedro na sua obra acerca da eleição, quando ele afirma que a doutrina da eleição divina segue quase que paralelamente os mesmos ditames da doutrina da predestinação, e que alguns já chegaram, inclusive, a afirmar que uma é a consequência da outra. Embora que eleição e predestinação tenham sentidos diferentes, não são palavras sinônimas, mas são palavras de sentidos correlatos, em que, em suma, podemos dizer que uma está ligada à outra intrinsecamente. As expressões eleição e predestinação têm provocado debates, embates e distorções, especialmente na área da mecânica da salvação. Entenda a mecânica da salvação, como diz o pastor Silas Daniel na sua obra, a frase "a mecânica da salvação" indica que, apesar da concordância quanto à mensagem e ao método da salvação, os intérpretes divergem da compreensão e da aplicação dos temas. Entenda, há uma concordância geral em relação à mensagem da salvação e em relação ao método da salvação. Porém, há uma divergência na compreensão e na aplicação dos temas como eleição, predestinação, depravação total, livre-arbítrio, entre outros temas. Para definir cada corrente de pensamento, é necessário identificar tais correntes. Eu vou citar as 4 principais, pelo menos as mais destacadas, as que são mais defendidas ainda hoje na nossa época, correntes teológicas de pensamento que definem cada escola na mecânica da salvação, no que tange à eleição e à predestinação. Por exemplo, existem os pelagianos, os semi-pelagianos, os calvinistas e os armenianistas. Pelágio foi um teólogo inglês que nasceu
entre o ano 350 e 360 depois de Cristo e morreu na década do ano 420 depois de Cristo, aproximadamente. E Pelágio destacou-se na sua época como um crítico, como um teólogo, como filósofo. E o bojo da sua compreensão, entre aspas, herética, afirmava ser o homem o único agente da salvação. A ideia do Pelágio é que o homem é apenas o único agente da salvação. Existe a corrente intermediária ao pensamento do Pelágio, que são os semi-pelagianos, que defendem a ideia de que o homem dá início ao processo da salvação e que Deus responde à iniciativa humana neste processo. Existem também a corrente defendida, podemos dizer, pelos cristãos tradicionais, não quero entrar no mérito, mas são aqueles que defendem a ideia do ilustre, notável e famoso teólogo e advogado francês, João Calvino. Calvino defendia a ideia de que Deus é o único agente da salvação e que havia predestinado incondicionalmente uns para a salvação e outros para a condenação. E agora eu quero apresentar a última corrente teológica dessas mais influentes e mais destacadas na nossa época ainda. Eu tenho falado dos pelagianos, dos semi-pelagianos, dos calvinistas e agora aqueles que esboçam o pensamento, coadunam as ideias do teólogo suíço Jacó Arminio. Arminio defendia a ideia de que Deus inicia o processo da salvação, mas que somente são salvos aqueles que respondem ao chamado divino por meio da fé. Dito isso, informações preliminares dessas correntes teológicas deixam muito claro que as Assembleias de Deus no Brasil defendem e se aproximam das ideias de Jacó Arminio. Neste sentido, nós somos armenianos, mas nós queremos deixar muito claro que, embora as Assembleias de Deus concordem no que tange a doutrina da soteriologia, notadamente eleição e predestinação, há uma concordância com o pensamento de Jacó Arminio, a nossa posição não está baseada nas obras de Arminio. A nossa posição está baseada nas Santas Escrituras, na doutrina dos apóstolos, centradas em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto dito, vamos ao primeiro ponto da lição, que fala sobre eleitos para uma vida santa e irrepreensível.
convém definir a palavra eleição. Eleição, não tenha dúvida, a própria gramática já diz. Eleição fala de escolha. Então, biblicamente falando, a eleição é a escolha pela presciência divina, condicional, cristocêntrica, para sermos santos e inculpáveis. Eu estou dizendo, à luz da Bíblia, seguindo o roteiro da Bíblia de Estudo Pentecostal, o manual da Enciclopédia Bíblica, dizendo que a eleição é a escolha pela presciência divina. Esta escolha é condicional, é cristocêntrica e é para sermos santos e inculpáveis. Alguém pode perguntar, mas o que é a presciência? De acordo com o dicionário teológico de Claudiano de Andrade, a presciência é o atributo metafísico e incomunicável de Deus, através do qual ele se faz eternamente presente no tempo e no espaço, conhecendo as coisas antecipadamente. Isto dito, na leitura condensada da nota da Bíblia de Estudo Pentecostal, ele fala do sentido da palavra eleição no grego. Vocês sabem que a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito no grego. Não o grego clássico, não o grego catedrático, erudito, mas o grego popular, chamado o grego koiné. E o sentido original da palavra eleição, no grego, refere-se à escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si. É a escolha divina daqueles que creem em Cristo. Esta é a definição de eleição. O primeiro ponto fala eleitos para uma vida santa e irrepreensível, deixando muito claro que a eleição, ela é divina, conforme o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, nos elegeu nele. A eleição, ela é divina, a escolha, ela é de Deus. E esta escolha, ela é feita em Jesus. A escolha é de acordo com a presciência divina, o atributo metafísico incomunicável de Deus, através do qual ele se faz eternamente presente no tempo e no espaço, conhecendo todas as coisas antecipadamente. Para ele, passado, presente e futuro são a mesma coisa. Ele tem, pela sua presciência, a capacidade de compreender, de entender e de saber de todas as coisas no tempo e no espaço antecipadamente. Então entenda a eleição como a escolha divina pela sua presciência, a escolha em Cristo para um povo que foi separado para a sua glória e o seu louvor.
Então a escolha é divina, a escolha é cristocêntrica, conforme ratifica a Bíblia de Estudo Pentecostal. Nós temos uma responsabilidade muito grande de estarmos numa mídia social como esta, pastor da Assembleia de Deus, há 18 anos, aí nós temos que ter critério, responsabilidade, e eu não posso e não devo apresentar nenhum pensamento meu, o que eu acho, o que eu penso. Nós não podemos trabalhar com achismo, com especulações. Eu preciso mostrar a todos vocês de maneira clara, embora aqui condensada, resumida, mas aquilo que é o bojo da doutrina, da soteriologia bíblica, à luz da Bíblia e defendida pela centenária Assembleia de Deus. Então eu estou mostrando, à luz da Bíblia, do comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, da nossa declaração de fé e da obra da Mecânica da Salvação de Silas Daniel, eu estou mostrando que a eleição é uma escolha. É uma escolha baseada na presciência divina. E esta escolha é divina, esta escolha é cristocêntrica, esta escolha se deu antes da fundação do mundo. Eu não falei ainda há pouco da presciência divina, que é o atributo metafísico de Deus, incomunicável, através do qual ele se faz eternamente presente no tempo e no espaço, conhecendo todas as coisas por antecipação? Pois muito bem, a escolha é divina, a escolha é cristocêntrica e a escolha aconteceu antes da fundação do mundo. E assim, a nossa declaração de fé, na sua página 121, também defende esta mesma premissa. A declaração de fé, aqui está, das Assembleias de Deus no Brasil, aí na página de número 121, diz acerca da eleição. Eu vou me ater à leitura do parágrafo da nossa declaração de fé. Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Segundo a sua presciência, o Senhor estabeleceu um plano de salvação para toda a humanidade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, pois essa é a sua vontade. Assim como Deus não elegeu uma nação já existente, mas preferiu criar uma nova a partir do patriarca Abraão, o Senhor Jesus Cristo, da mesma forma, criou um povo novo formado por judeus e gentios, o qual de ambos os povos fez um, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. A nossa eleição vem de Deus, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, conforme 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo 4. Ratificando o que tenho dito até agora, a eleição é uma escolha, a escolha Deus faz baseado na sua presciência, a escolha é de Deus, a escolha é cristocêntrica, a escolha se deu antes da fundação do mundo e a finalidade da escolha. No próprio texto é revelada as finalidades da escolha. Efésios,
capítulo 1, versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. A eleição é divina, baseada na sua presciência, a eleição é cristocêntrica, a eleição se deu antes da fundação do mundo e a finalidade da eleição é para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Item de número 2. As condições da eleição. Nós acreditamos na eleição condicional. A eleição, a escolha de Deus, através da sua presciência cristocêntrica, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, esta eleição ela é condicional. Ou seja, ela está baseada nas condições estabelecidas por Deus através da sua palavra. Novamente, vou me apoiar na declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, na página 110. Eu estou com o manual da nossa declaração de fé, explicitando que a eleição é condicional. A salvação é para todas as pessoas. Um dia, todos os seres humanos comparecerão diante do Senhor e Criador de todas as coisas. Deus, contudo, não deseja a perdição de ninguém. Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Por isso, o Pai enviou seu amado Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, providenciando-nos uma salvação eterna, completa e eficaz. Você está entendendo? Porque a instituição Assembleia de Deus defende a doutrina dos apóstolos, a doutrina cristocêntrica, que também está apoiada nos ensinos de Jacó Armínio. Ele ensina que a eleição ela é condicional, quer dizer, essa escolha divina, baseada na sua presciência, cristocêntrica, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Essa escolha está condicionada à expiação ilimitada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A eleição é condicionada ao crer, ao arrepender-se e ao receber a remissão dos pecados através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz Paulo, em quem temos a redenção. As condições da eleição. A eleição é condicional. A eleição depende da ativação da parte de Deus na mente, que nós chamamos do coração do homem, ativando o seu livre-arbítrio para que ele responda favoravelmente à chamada do Evangelho da salvação através de Cristo. Então a eleição condicional depende da pessoa receber a expiação ilimitada de Jesus Cristo na cruz do Calvário e de estar em Cristo. Agora aí vem a explicação acerca da depravação total. Existem pessoas que fazem
uma interpretação equivocada acerca deste termo teológico, depravação total. É possível a pessoa responder por sua própria conta ao chamado do Evangelho, tendo em vista que o homem está morto em seus delitos e em seus pecados, e, estando morto, não pode responder ao chamado do Evangelho. A esse estado, afirmamos acerca da sua depravação total. E mais uma vez eu quero me servir da nossa declaração de fé. Pastor, mas você fica lendo a declaração de fé? Você fica lendo a obra da mecânica da salvação? Você fica lendo as notas da Bíblia de estudo pentecostal? É isso mesmo. É porque eu tenho que utilizar uma base de argumento sólida e uma base defendida pela Assembleia de Deus no Brasil. Eu não vou me dar ao deleite de esboçar a minha opinião. Eu não tenho nada a dizer, eu não tenho nada a opinar acerca do que eu penso ou do que eu acho. Eu me restringo a condensar de maneira prática, ou pelo menos tentar, acerca da eleição, e depois falaremos acerca da predestinação. Na página 103 da Declaração de Fé, está dito que a morte é uma das consequências primárias do pecado. Sua punição é castigo. Por essa razão, o mundo inteiro tem de experimentar este terrível golpe. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Aqui mostra o estado da depravação total. Na sequência da leitura, está dito o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Como a pessoa que se encontra num estado de depravação total poderá responder ao chamado da salvação em Cristo? O próprio Deus, através de Cristo, ativa na vida do homem, no sentido de que ele dê uma resposta positiva ao chamado da salvação. Então, a eleição é condicional. Ela é condicional porque ela está restrita à expiação ilimitada de Cristo na cruz do Calvário. E a pessoa também, para ser o alvo desta salvação em Cristo, ela deve obrigatoriamente estar centrada a sua vida em Cristo. Lembra-te do que disse Paulo em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A eleição é divina, baseada na presciência. A eleição, a escolha é cristocêntrica. A escolha foi antes da fundação do mundo, e a escolha é para que sejamos santos e irrepreensíveis. Segundo ponto da revista, predestinados para filhos de adoção. Já temos falado até agora acerca da eleição, agora vamos falar sobre a predestinação. O que significa predestinar? Vou me servir novamente da Bíblia de estudo pentecostal, base sólida e firme para definir com clareza o termo. Predestinação, no grego, significa decidir de antemão, predestinação. Decidir de antemão o destino, predestinar,
decidi de antemão. Eu quero dizer para os meus irmãos que no Novo Testamento a expressão predestinação aparece meia dúzia de vezes. Aparece em Atos capítulo 4, versículo 28, Romanos capítulo 8, versículo 29, Romanos capítulo 8, versículo 30, 1 aos Coríntios capítulo 2, versículo 7, aos Efésios capítulo 1, versículo 5, capítulo 1, versículo 11. Todas as vezes, meia dúzia de vezes, predestinação aparece no Novo Testamento. Sabemos que predestinar é destinar antecipadamente. Predestinar é decidir de antemão. Sempre que a palavra predestinação aparece, em todos os textos da Bíblia, são 6 no Novo Testamento. A predestinação é para a salvação. Nós não acreditamos numa dupla predestinação. Nós defendemos a doutrina de que Deus predestinou para a salvação. Ninguém, absolutamente ninguém, foi predestinado para a condenação. Nós refutamos, nós rechaçamos, nós rejeitamos a doutrina que afirma que uns foram predestinados para a salvação e de que outros foram predestinados à condenação. O nosso Deus é um justo juiz. Ele predestinou, ele decidiu de antemão a predestinação para a salvação. Agora, o homem é que vai dar a resposta em relação ao plano salvífico estabelecido por Deus através da sua palavra. Sendo assim, a predestinação, decidir de antemão, essa decisão antecipada é em relação à salvação. A predestinação abrange o que acontecerá ao povo de Deus. Deus predestinou seus eleitos. Ele predestinou os seus eleitos a serem chamados, justificados, glorificados, conforme a imagem do Filho de Deus. Ele os predestinou para serem santos e inculpáveis, sem culpa. Os adotou como filhos, redimidos, participantes da sua herança, para a sua glória e para o seu louvor. A predestinação implica ainda de nossa parte a perseverança dos santos. Na nossa declaração de fé, na página 114, é rejeitada a ideia de que, uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação, ela pode ser perdida. É necessário aqueles que foram eleitos, baseados na presciência, eleição cristocêntrica, eleição antes da fundação do mundo, eleição para sermos santos e inculpáveis, é necessário, da nossa parte, a perseverança. Lembrando o que você já sabe, Mateus, capítulo 24, versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Observa, a salvação opera na nossa vida em 3 tempos. Ela operou no passado, ela opera no presente, ela operará no futuro. Veja que o texto fala,
aquele que perseverar até o fim será salvo. O verbo ser está no futuro. Então a salvação na nossa vida, ela operou no passado a justificação, ela opera no presente a santificação, ela operará no futuro a glorificação. Conclusão: a predestinação não se refere à condenação, mas à salvação de pecadores e aos privilégios dos eleitos. O ato de prover a salvação está diretamente relacionado ao amor de Deus e à sua caridade infinita. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver uma vida de santidade, de obediência. Razão pela qual o apóstolo João nos afirma: olhai por vós, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Esta é a palavra acerca da eleição e da predestinação. Que Deus, em Cristo, te abençoe abundantemente.